Bem, começo do vídeo. A gente não tem que falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo que esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo anterior. Tem alguma ideia para isso? Na realidade, sim. No episódio anterior... Vai ver a porra do episódio! Nossa, o que foi? Nada, só acho que a gente tá copiando alguém. Acontece que Futaba Sakura na realidade é filha adotiva do Sojiro, e eles descobrem isso invadindo a casa do cara. E inclusive tem a cena que a Makoto se assusta com a Futaba e ela se assusta com a Makoto, e essa cena é muito boa. Go in. Bom, depois do inconveniente, o Sojiro explica a situação. Futaba na realidade era filha de uma amiga dele, e essa amiga se matou na frente da própria Futaba, há alguns anos atrás. Desde então ela se isola no quarto, sem contato com o mundo exterior. Indo novamente pro quarto dela, eles encontram o palácio, uma pirâmide que representa o desprezo que a própria Futaba sente por ela mesma, ao ponto de querer se enterrar. Dentro existe a Shadow da Futaba, mas ela não é egoísta ou gananciosa, e sim atormentada por uma série de memórias ruins, que se materializa no formato da mãe dela, apresentando como um fantasma, algo do tipo. Acontece no testamento da mãe, dizia que a Futaba tinha sido o motivo dela ter se matado. Logo, todos culpam ela, e ela vive com esse constante tormento por isso. E depois de passar pelo palácio, eles chegam num fim, e nisso a própria Shadow vai trocar uma ideia com a Futaba verdadeira. No dia seguinte, eles vão entregar o cartão, onde rola uma cena de apresentação formal verdadeira da Futaba. Bem, eles entregam o cartão e vão embora. No palácio, eles encontram o tesouro e... Puta que pariu, que porra é essa? By the way, essa é a mãe da Futaba. Enquanto ela tá se remoendo, é mostrado que ela também tem um Meta Navigator, onde ela ativa e acaba entrando no próprio palácio. Mas relutando com ela mesma, ela percebe que não foi o motivo da mãe ter se matado, e sim que alguém havia matado ela no próprio metaverso. Nisso desperta um OVNI que... Eu não vou falar o que eu pensei nisso, mas você sabe exatamente o que eu queria falar. Bom, esse é o Necronomicon, um persona que serve como navegador entre palácios. Ele é um responsável por dar buffs ocasionais na equipe, mas ele não ataca diretamente. Nisso ele cria uma balista que acerta a esfinge, onde todo mundo desce a porrada nela. Depois disso, o Takemi vai conferir se a Futaba tá bem e tudo fica de boa. No dia seguinte, o Sojiro fala que a mãe da Futaba estava envolvida em uma espécie de pesquisa estranha. Ah, e lembra daquela Maged, a organização de hackers fodona que estava tentando ameaçar o Lula Fantasma? Lembra dela? Eu estou fazendo essa pergunta porque foi no vídeo anterior e eu não sei se vocês lembram ou não. Bom, a realidade é que a Futaba era o próprio Alibaba que prometia derrubar ela, e sozinha ela deitou no servidor deles, e deleta tudo como se não fosse nada. Ah, e um detalhe a mais. Foi ela que fundou a Maged. Nesse ponto eu me perdi um pouco, eu não sei se essa parte foi pra mostrar que a personagem é fodona, etc. Mas se foi, isso foi completamente desconexo, porque na cena anterior já passou a mesma mensagem. Na minha opinião, foi um erro porque não foi suave e impactante essa revelação. Foi muito, como eu posso explicar, seco. Enfim, o Joker, do Sojiro e a Futaba saem pra comer, e nisso a Futaba fala pro Joker sobre as pesquisas da mãe dela, que envolviam psicanálise e que supostamente englobavam o metaverso. Nisso ela foi eliminada por alguém, e isso volta o cara de máscara negra que o Kaneshiro havia mencionado, junto com surtos mentais. Depois disso tem aquele episódio de praia que todo anime tem que ter, e o Yusuke acaba comprando 2 lagostas para fins artísticos. Não me perguntem por que, eu também não entendi essa parte. Bom, em um sonho aleatório, Morgana sonha que ele é uma sombra do Mementos. E daí depois disso começa um repeteco de coisas aleatórias. O Joker e Ryuji saem para pescar, onde eles encontram a Kawakami. Depois disso, eles encontram a Futaba em Akibara, e depois o Shinya aparece de fundo. Depois mostra que o Mishima tá enlouquecendo com o sucesso do site da Luz Fantasma. E depois mostra a Futaba brincando com fogo de artifício. Mas também depois entra um episódio da excursão da escola pro Havaí. Essa parte é um arco completamente inútil tanto no jogo quanto no anime, então eu vou pular para a única coisa de importante que aconteceu nele. Nele, o Joker conhece formalmente a Hifumi. Enquanto isso, no Japão, o gordo baleia Saco de Areia acaba sofrendo por um ataque mental e foi atropelado, e ele morre. Não que isso importe muito. Mas isso gera uma dúvida se isso foi ou não um ato dos ladrões fantasma. E para terminar com uma chave de desgraça, Morgana acaba brigando com o Ryuji e sai para atacar um palácio que a Futaba encontrou. E eu não preciso nem falar que ele se foge todo. Mas é nisso que ele é salvo por uma silhueta, que seria misteriosa se o anime não tivesse mostrado ela já umas 3 ou 4 vezes. Bom, no próximo dia o grupo vai averiguar o local, onde mostra que o Akechi está na cola deles durante isso. O palácio dessa vez é uma fábrica da lanchonete Big Bang Burger, e o alvo se chama Okumura. Ele
é o CEO da empresa e foi foco de inúmeras críticas de maus tratos com funcionários no portal. Porém, ao entrar mais a fundo, eles encontram uma porta trancada por digital, e nisso eles reencontram Morgana, com uma nova ladra que se revela uma imbecil. Mas ela consegue abrir as portas, mas isso não muda o fato de ela ser uma imbecil. Acontece que essa ladra é a Haru Okumura, que eu até já mencionei, a filha do CEO Okumura. E eu quero adendar que eu não tenho nenhuma dó ao falar que ela é a pior personagem do jogo todo. É tipo o que eu disse da Madoka do Madoka Mágica, ela é tão ingênua que dá ódio e é ineficiente que dá dó. Mas eu tenho que dar a razão em uma coisa da história, o pai dela realmente é um arrombado. Eles tentam reconciliar o grupo no Mementos, unir todo mundo de volta, mas dá errado, e o que resulta no encontro da Haru com o pretendente que o pai dela escolheu para ela se casar. Depois disso eles chutam Morgana e todo mundo aparece para peitar o cara. Depois disso eles levam ele pra casa, onde meio que rola um choque de humildade pela visão da Haru, porque na realidade ela é a rica e eles são os pobres. Nisso ela se comove e entra pro time, e a nova missão começa: roubar o coração do pai da Haru antes que o dia do casamento dela com aquele cara chegue. E só agora que eu reparei que eu acho que eu nunca mencionei que cada quest que eles fizeram tinha um tempo limite. Enfim, no palácio os principais inimigos não são personas, e sim robôs, e nisso a Haru revela o persona dela, Milady, uma persona sem rosto que ataca com poderes específicos e de dano de tiro, mas que no anime ela só usa dano de tiro, não me pergunte. E eu acho que é um bom momento para falar que o time em si já tá completo, entre aspas. Mudando de assunto, eu só quero explicar o porquê eu verdadeiramente odeio a Haru. Ela não só tem uma personalidade ruim, como ela é inútil. A Anne e a Makoto, por exemplo, também têm personalidades ruins, mas elas são muito fortes, principalmente a Anne. Já a Haru não tem utilidade alguma, por ser mais fraca que as duas, a menos que você queira colocar as três na party para dar o máximo de dano. Valendo dizer que a party só cabe 4 pessoas, mas que o Joker não pode ser tirado da party. Porém, se o foco for em dano, o Ryuji tem ataques corpo a corpo muito melhores, então a Haru só existe para cumprir tabela de personagem com ataque psíquico, que no anime eles nem usam, então ela não serve pra nada no anime. By the way, pulando pro final do episódio, luta meio meh e o cara confessa mais detalhes sobre os casos de ataques cerebrais, mentais, etc. Além de mencionar que um cara de máscara negra que aplica esses ataques por meio das fraquezas do metaverso, ele revela que existe toda uma máfia por trás disso. Inclusive, ele já contratou esse cara para acabar com rivais dele. Porém, eles têm que sair do local antes que tudo se destrua. E depois disso, o Okumura toma um tiro do nada. No penetration. Bom, daí o cara de máscara negra aparece, sorri e sai andando como todo personagem de anime. Bom, agora na Disneylândia, eles comemoram a entrada da Haru pro time, mas quando vão ver a confissão do pai dela pelo celular, ele tem um ataque devido à morte da Shadow no palácio e todo mundo entra em pânico. Logo, os ladrões fantasma começam a ser mal vistos pela população, e nisso começa uma série de investigações conduzidas pela Sai. Nisso também ocorre a dedução que tanto a Majed quanto as pessoas que estavam denunciando o Okumura no site estavam conspirando contra os ladrões fantasma para dar mais fama para eles, para quando acontecesse esse momento eles caíssem em desespero. E é aqui que entra uma parte que eu sinceramente odiei. Essa criança aí é o Shinya Oda, também conhecido como King. Ele é um pro player dessas maquininhas de tiro, e no jogo de Persona ele dá todos os bônus referentes a armas de fogo. E um desses bônus é um poder especial de 2 pistolas que eu tô passando na tela. Acontece que o anime não queria entrar muito a fundo na história dele, colocou do nada o Joker deduzindo como se faz para atirar com 2 pistolas. E isso foi muita preguiça ao meu ver, puta que pariu. Depois de uma conversa rápida, ele se depara com a Mifumi, onde rola uma cena entre os dois, jogando shoji, que pra quem não sabe é uma espécie de xadrez japonês. Acontece que ela é uma pro player desse jogo, e por isso ela é tão famosa e cobiçada, o que faz um link com ela no estúdio de TV e no aplicativo de celular. No jogo ela é responsável por liberar estratégias de posicionamento do time, mas aqui ela é só mais um alívio cômico. E pra terminar, a Shiro faz uma ponta nesse episódio pra mostrar que tá tudo bem com ela. No dia seguinte rola aquele episódio de festival escolar que todo anime também tem que ter. E os alunos pedem pra trazer o Akechi pra dar uma palestra. E nisso tem uma cena dele comendo comida apimentada.
Na palestra ele revela que sabe quem são os ladrões fantasma e leva o grupo para uma sala onde explica tudo. No dia que eles invadiram o Palácio do Okumura, ele acabou entrando junto, onde se deparou com um assassino de máscara preta. Nisso, ele despertou o persona dele e conseguiu fugir do lugar. Ele propõe uma ajuda mútua, ele não denuncia eles para a polícia e eles têm que roubar o coração da Sai, que naquele ponto da história tá praticamente enlouquecendo. Indo pro lugar, o palácio dela é um cassino que representa a corte japonesa e suas apostas de advogados. O legal desse palácio é que a Sai fica aparecendo com frequência para falar os detalhes de cada ala. Nisso, a Cat revela o persona dele, Robin Hood, um persona que ataca tanto com ataques santos de maldição e ataques físicos. Ele é um dos mais eficientes e fortes do grupo, para falar a verdade. Enquanto isso, Sojiro encontra um cartão dos ladrões fantasma no quarto da Futaba, e nisso entra o arco da posse legal da Futaba. Como o Sojiro não é da família dela, ele tem que pagar pensão pro tio mais próximo. E no jogo essa é a melhor linha de quests entre as secundárias, porque ela envolve você upar os dois personagens até conseguir o rank máximo em bondade, e terminar num dos melhores desfechos, com o Sojiro praticamente te considerando um membro da família. Mas aqui, essa parte é só um pretexto merda pra justificar ele aceitando o cartão no quarto dela. Sério, vocês não têm a mínima noção do quanto eu odiei esse episódio. Depois rola um mini compilado deles no palácio, e eu quero destacar a parte do Ryuji sendo eletrocutado, sendo que na realidade ele tem resistência a raio, mas ok. Depois de liberarem uma ponte, é hora de enviar o cartão, e nisso tem uma luta, e sem zoeira, essa é a melhor luta do anime inteiro. Eles conseguem encaixar um timing de poder com movimentação dos personagens que deixa tudo muito bom e termina realmente bem. Com o tesouro da Sai numa maleta, chegou a hora de dar no pé, mas espera. O lugar tá cercado pela polícia e o Joker aceita se sacrificar pelo bem da missão? Então o início do anime na realidade era o meio dele? Uou! Essa jogada foi boa. E essa parte aqui é engraçada de certo modo. No jogo, no final de cada linha de quests dos NPCs, eles descobrem que o Joker é o líder dos ladrões fantasma. E nessa parte da história todos estão vendo ele ser preso. E era pra ser comovente e desesperador, visto que você já tem um certo vínculo com ele. Mas aqui nenhum deles sabe que ele é um ladrão fantasma praticamente, o que tira completamente a importância da cena. E nisso voltamos pro presente, onde a Sai tá interrogando ele. E depois de uma série de flashbacks que ele começa a ter, o Joker passa uma mensagem pra Sai, para que ela mostre o celular pro Cat, que tá indo lá justamente pra salvar o Joker. Mas, pô, a Cat mata o guarda e depois mata o Joker, fingindo que ele cometeu suicídio na realidade. E a coisa mais incrível, ele anda em direção a lugar nenhum enquanto os créditos passam e o anime simplesmente acaba. E eu não tô zoando, esse realmente é o final do anime. Agora, eu não sei se eu gosto ou não dessa cena, porque no jogo esse é um dos 3 finais, que se baseia de você não conseguir a ajuda da Sai pra sair da sala de interrogatório. Porém, no pós-créditos mostra que na verdade o Joker tá vivo, e a história realmente acaba nos especiais de Persona 5, que são 2 episódios de 50 minutos, ou seja, mais uns 4 episódios normalmente. E como já estamos aqui no meio, vamos até o fim. Depois da borboleta aparecer e plot twist, o Joker tá vivo. Acontece que eles usaram e abusaram das cognições, investigaram onde iam atuar e descobriram que, no lugar do Palácio da Sai, realmente havia um cassino, o que explicaria um pouco as transições do mundo real com as cognições. Junto disso, eles invadiram a sala de interrogatório e implantaram uma cognição falsa de um Joker que iria morrer pro Cat, que acabou entrando no metaverso sem querer quando a Sai mostrou o celular pra ele. Nisso foi só uma questão de não conferirem se o corpo do Joker estava mesmo lá, porque a Sai foi buscar ele. Mas aí vem a questão, por que eles desconfiaram tanto da Cat? Digo, ele em si não é tão confiável, mas eles estavam conspirando contra ele desde o início. E é agora que entra a parte mais genialmente imbecil. Acontece que a Futaba estava investigando ele por diversos meios, mas tudo se iniciou na parte da panqueca. Lembra aquela parte que eu tinha falado na parte 1 desse vídeo, que o diálogo da panqueca era extremamente importante? Então, tá aqui a explicação. Apenas as pessoas que ouvem o Morgana no metaverso conseguem ouvir ele na forma de gato no mundo real. E na cena foi ele que sugeriu comer panquecas. Logo, se o Cat concordou em comer panquecas, ele concordou com o Morgana, o que anuncia que ele no mínimo já tinha visto um Morgana no metaverso. Sim, essa explicação é muito imbecil, mas completamente bem encaixada. E com base nas conversas grampeadas da Futaba, temos um novo inimigo, e o chefe do Cat, Shido Mayoyoshi, líder do partido Unidos pelo Futuro, o responsável por todos os assassinatos envolvendo o metaverso, e um dos candidatos à presidência do Japão. Também valendo dizer que por culpa dele o Joker tá em Tóquio, afinal ele tentou proteger uma mulher que estava sendo agredida pelo Shiro. Mas como ninguém tenta contrariar ele, ele foi incriminado e acabou aí. Ah, ele também é o cara do restaurante. Nisso tem um corte para uma conversa entre o Shiro e o Cat, que fala que eles estão
nisso há mais ou menos 2 anos, que forçando um pouco as datas é justo afirmar que foi na mesma época que a mãe da Futaba morreu. E nisso ocorre a invasão ao Palácio do Shiro, a prefeitura, que na realidade é um navio que flutua em meio a um país afundado. E por meio de umas montagens bem interessantes, você percebe que os seguidores do Shiro estão além de pessoas normais, se tornando verdadeiros fanáticos. Nisso também tem assuntos menores, como eles descobrindo que eles abafaram o caso do Okumura, montaram uma Majed fake para impulsionar os ladrões fantasma. Tudo isso para no final, o último mini-boss ser exatamente o Akechi. E em um diálogo antes da luta, ele fala que na realidade é um filho bastardo do Shiro, e só tá fazendo tudo isso para matar ele depois. Nisso ele revela a verdadeira persona dele, Loki, seguido da máscara negra que ele usa. Em um verdadeiro confronto de stands, o Joker sumona o Arsene e rola aquela encarada, luta para ver qual lâmina é mais pica, a Cat Sad Boy, e o Arsene desintegra o Loki. Depois de mandar um discurso no jutsu, o Akechi se converte a aliado, mas daí o Akechi chega para dar um balaço nele mesmo. Na realidade, esse outro Akechi é uma cognição, que o próprio Shiro criou para controlar os limites do Akechi naquele mundo. Mas o Akechi real se sacrifica pelo melhor do time. 1 segundo de silêncio pro Akechi. Pronto. Chegando pra luta com o Shiro é hora de enviar o cartão, mas aí entra o ponto. Como enviar o cartão? Até agora eles estavam fazendo o que podiam. No Kamoshiro eles colaram na escola. No Madarame foi na exposição. No Kaneshiro eles infestaram Shibuya. Na Futaba, no Okumura e na Saile eles entregaram pessoalmente. Mas não tem muito onde um prefeito ver uma correspondência. Se visse ele só iria ignorar. Mas aí a Futaba manda essa lógica pro caralho e faz a coisa mais foda do anime inteiro. No meio de uma transmissão de TV ela hackeia tudo e passa um vídeo de ameaça com a melhor frase de todas. Mas com a relação à luta deles... No jogo ela tem umas 5 fases e aqui ela só tem 3. E é legal ver os personagens do Joker em ação, mas em geral é só uma luta qualquer mesmo. Enquanto o Shiro desaba, o mundo dele tá sendo destruído. E nisso tem a cena mais emocionante do anime inteiro. Com um navio explodindo, todos têm que achar uma forma de sair dali. E o Ryuji se sacrifica para correr como nunca e pegar um bode para salvar todo mundo. Quando fora do palácio, todos se recompõem encarando a morte do companheiro. Valendo dizer que ninguém tem visão periférica pra ver que ele tá atrás deles, mas tudo bem. E o pior de tudo é que todo mundo briga com ele quando percebe que ele tá vivo. Daí fica foda, devo dizer. Porém, quando chega a hora do Shiro se confessar pelos seus pecados, as pessoas não acreditam. Suas mentes estão tão corrompidas e alteradas pela série de acontecimentos que negar os ladrões fantasma não é mais um consenso, e sim uma crença. Isso resulta no próximo alvo, não uma pessoa como antes, ou um pensamento no caso da Futaba. Eles têm que literalmente destruir a existência de um deus. E eu não tô zoando, é exatamente sobre isso o próximo episódio. Já que todo mundo tá sob efeito de um deus em questão, a solução fica converter todo mundo de uma única vez, o que significa invadir o núcleo do Mementos, o palácio compartilhado. Avançando nele, Morgana começa a reparar em coisas familiares, e logo diz o que foi criado naquele lugar, e em seguida eles encontram o núcleo, onde fica localizado o Santo Graal. Esse é um objeto indestrutível que culmina e junta os desejos da população, e no caso é derrotar os ladrões fantasma. Ele manda eles de volta para o mundo real, onde o mundo das cognições começa a se fundir com a realidade. E o pior é que só eles e os NPCs conseguem ver aquilo. O resto das pessoas acha que tudo que está acontecendo lá é normal. Para piorar, todos do grupo acabam por sumir lentamente devido à vontade mútua das pessoas que acreditam que os ladrões fantasma nunca sequer existiram. E nisso todos somem aos poucos, até não sobrar nenhum em uma cena agoniante. Na Velvet Room, o Igor fala que o Joker fracassou e que ele deve pagar o preço da derrota, a própria execução. Ele é retirado pela Caroline e Justine para ser colocado na guilhotina, mas tanto ele quanto as duas se rebelam perante as ordens do Igor. Nisso, as duas que vão para a guilhotina que fundem as personas, virando borboletas que juntas formam Lavenza, ela que tanto guiou o Joker por meio das borboletas, tudo para encarar o verdadeiro inimigo, Igor. Sim, o Nareba era o culpado disso tudo o tempo todo. Na realidade, não bem o Igor, e sim aquele que teve
esteve se passando por Igor o tempo todo. Pra quem conhece os jogos da franquia Persona, sabe que o Igor é um personagem recorrente. Ele que gerencia as inúmeras Velvet Runes, porém, esse Igor é falso. Ele é um deus que manipulou tudo. Ele que separou Lavenza em Caroline Justine, justamente para que ela não interferisse. E se não fosse pelos sinais dela, o mundo estaria destruído nesse ponto. Nisso ele some e surge o verdadeiro Igor. E eu quero destacar uma comparação que até a dublagem dos dois é diferente. 死刑に処する。いやはや、この場所、随分と久しいですな。Bom, ele revela que todos do grupo estão nas celas da Velvet Room, e logo cabe o Joker reunir eles, terminando com Morgana, que revela ter sido uma criação feita na Velvet Room, para auxiliar o Trickster lendário, ou o Trapaceiro lendário. Ou seja, ele... nesse tempo todo foi um recurso de roteiro. Ok, vamos só ignorar isso. Nisso rola umas conversas, mas foda-se, bora meter porrada no deus. Depois de invadir a fortaleza e achar novamente o Santo Graal, começa a luta de verdade. E do nada, eles estão na PQP, em cima de um pilar, enfrentando um deus Transformer chamado Yabadoth. E sim, eu provavelmente falei esse nome errado, mas não veio ao caso. E, sem zoa, a luta toda dura 11 segundos. A luta contra o boss final é resumida em 11 segundos. Eu não preciso acelerar o vídeo enquanto eu falo, a luta é só 11 segundos. Puta que pariu! Dias da edição, passando para corrigir informações. Na realidade não é só 11 segundos de luta, é 43, mas eu tô passando luta de fundo, é só spam de poder aleatório, então eu não vou mudar esse grito porque ele ficou bom. E aqui é o único momento do anime que você vê a Milady usando o poder psíquico, então, sei lá, uma parte interessante de citar. Eu chuto que essa parte vai ser inútil, mas enfim. E nisso tem uma outra coisa que eu não gosto. No jogo, se você chegar ao nível máximo de afinidade com o NPC, essa luta vai ter um pequeno diálogo dele te apoiando no meio da multidão. Mas aqui foi o mesmo caso do Joker morrendo. Um monte de pessoas falando coisas sem emoção ou motivo. Só acaba logo, por favor. Com o apoio da população, eles conseguem o poder máximo, o poder de derrotar Deus, a persona suprema que vem do formato da rebelião e da quebra das correntes de Arsene, se materializando como Satanael, um anjo de asas negras que desce da forma divina dos céus, mete um balaço na cara do Yabadoth e vai embora no foda-se. Agora, eu quero explicar o que acontece aqui com a música. Mesmo com Morgana desaparecendo e os ladrões fantasmas sumindo com as cognições, o mundo está em paz. Tudo foi resolvido. Tanto o metaverso como os ladrões fantasmas são apenas memórias. Final feliz e o Joker é levado como testemunha e obrigado a cumprir pena de 2 meses. Mas quando ele volta, todo mundo tá feliz. Inclusive o Morgana, que geral achou que tava morto, mas na realidade tava vivo. E também não me pergunte como ele conseguiu isso, afinal ele era uma cognição e cognições não existem mais. Bem, acabou o tempo que ele tem que ficar com o Sojiro. Agora é voltar para a vida cotidiana. Claro, isso se ignorarmos que existe o Persona 5 Royale e o Persona 5 Scrabble. Mas eu quero saber uma coisa. Por que o Morgana cuida do motor do carro e o porquê ele ainda consegue falar no mundo real? Mas como eles acabam de forma diferente no anime, eu quero colocar o verdadeiro final, o final do jogo. Aí, perfeito, perfeito. Obrigado, editor. Aproveita aí os 6 segundos de música sem eu falando alguma coisa, né? Até. E esse foi Persona 5 The Animation. E ele é bom? Nem fudendo. Como anime, ele até que é bem aceitável, se você ignorar a animação que peca inúmeras vezes, as lutas brocha, mas você que jogou o jogo, não vê esse anime, ele é uma afronta total. Apesar de possuir referências legais ao jogo, não chega nem perto da emoção que a história real passa. Tá bom que no jogo tudo é em 3D, mas o anime 2D mal desenhado não é muito um ponto positivo. Eles terem cortado arcos que são tão incríveis como da custódia da Futaba, a clínica
mecânica médica da Takemi, a questão do destino da Chihaya e a campanha eleitoral do Yoshida, tudo foi massivamente ignorado por preguiça, eu diria. Outra coisa que foi simplesmente cortada foi a mecânica de Divine Tricksters, explicando de forma bem superficial. Quando um membro da sua equipe evolui ao máximo de afinidade, ele consegue upar a persona dele, que vira literalmente um deus. Se misturasse isso com mecânicas de Jojo, como eu falei antes, nas batalhas ia ser um fenomenal, mas não, é só um spam de poder genérico que mesmo fiel não foi colocado um pingo de amor nisso. Eu sei a dificuldade que é para jogar Persona 5, principalmente no momento da gravação, que ele não tem para computador e afins, mas se você tiver um PS3, PS4, quiçá um PS5 ou um Nintendo Switch, é um jogo que é quase obrigatório para você que gosta de JRPGs. E se você tem um computador que é ok e que aguenta um emulador de PS3, eu não tô induzindo você a buscar uma ROM legal, mas eu também não tô fazendo o contrário, né? Por fim, a nota final dele é 5 Harus / não tinha mínima necessidade de ter um especial canônico. Corta. Finalmente. 2 meses só pra fazer uma análise. Puta que pariu. Mas olha pelo lado bom, um vídeo pra ficar na história do canal. Como assim? Você não leu o roteiro até o final? Não, pera aí um minuto. Saturno e Tiso se encaram enquanto sua morte iminente chega. Espera, como assim morte iminente? Adeus pra sempre, Tiso. Mas que caralho você tá falando, Saturno? Saturno.